Bem, eu vou começar logo porque, assim, para a gente ir discutindo, de repente, se surgirem dúvidas, né, sobre o que vai cair na prova, a gente consegue finalizar hoje. Então, essa aula de hoje, ela é bem uma finalização mesmo do que a gente tratou na primeira avaliação, né? Se vocês lembrarem, a gente começou falando nessa primeira avaliação sobre radiobiologia. A gente conversou sobre o efeito biológico da radiação nos tecidos, né? A gente conversou sobre como a radioterapia é uma estratégia viável, né, no tratamento do câncer por conta da sensibilidade radiológica das células. A gente falou de efeito direto, efeito indireto da radiação, e a gente falou também sobre a capacidade que o tecido normal tem de se recuperar, né, através dos mecanismos de excisão, através do mecanismo de reparo enzimático. A gente conversou também sobre índice terapêutico, né, aquela relação matemática, aquele gráfico que eu coloquei para vocês, e aquele gráfico falava que a gente deveria respeitar, né, as doses sempre no sentido de a gente conservar o tecido saudável, né, que é aquele tecido mais radioresistente, e expor o tecido tumoral a uma quantidade de radiação que seja suficiente para lesionar ele e não provocar dano no tecido saudável. E aí a gente começou a falar de aspectos mais específicos da radioterapia, né? A gente falou das divisões da radioterapia, do que era a teleterapia, o que era a bracterapia. A gente também falou sobre as modalidades de técnicas da radioterapia externa, né? Bem superficialmente, porque essa não é a primeira parte. E aí, nas últimas aulas, a gente conversou também sobre física radiológica aplicada à radioterapia e começou a discutir sobre bracterapia, né? Essa parte é a parte da nossa primeira avaliação. Então, a nossa primeira avaliação ela é semana que vem, né? Não esqueçam disso. A nossa primeira avaliação é na semana que vem e o conteúdo que vai cair é exatamente todo esse conteúdo que a gente tratou desde que a gente teve o nosso primeiro encontro, né? Porque como o nosso período é curtinho, a gente não pode perder a oportunidade de discutir ele todo. Então, a gente precisou cavar bem profundamente e aproveitar esse horário, né? E eu achei que a gente conseguiu fazer bem direitinho. Hoje, a gente vai finalizar essa parte de BRAC com algumas informações complementares ao que a gente já discutiu na aula passada e a gente vai fazer uma pequena revisão sobre a prova, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês a nossa aula. Essa aula eu já mandei para vocês por e-mail. Ela está nos e-mails de alguns colegas. Se vocês puderem, por favor, repassar essa aula para os outros amigos, eu agradeço. E a gente vai começar a parte de BRAC, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, a gente já sabe que a bracterapia ela é uma modalidade de tratamento que envolve a emissão de radiação de contato. Então, essa fonte de emissão dessa energia, ela vai estar em contato com aquela atividade tumoral, né? A bracterapia, ela é indicada por uma pequena porcentagem só dos pacientes que vão fazer radioterapia. Se a gente for quantificar, a gente vai ver que cerca de 10%, de 10 a 15% dos pacientes todos da radioterapia são os pacientes que vão fazer BRAC, né? A bracterapia, BRAC é um termo do grego, que significa próximo. A bracterapia, ela pode entrar numa cavidade do paciente, aí ela vai ser intracavitária. Se ela estiver numa superfície que atravessa um lúmen, né, que existem duas extremidades, como o esôfago, por exemplo, ela é uma bracterapia intraluminária e ela vai ser intersticial se ela for implantada no paciente, né? Além da gente dividir a bracterapia em relação à forma como ela vai ser aplicada, né, na cavidade ou implantada, a gente divide ela também por dose, né? A gente tem um protocolo de dose que vai ser diferente. Quais são as principais áreas que vão fazer bracterapia? Então, as principais áreas que a gente vai ver hoje, assim, fazendo radioterapia de contato, né, bracterapia, a região pélvica para tumores de colo e de corpo uterino, né, cabeça e pescoço para alguns pacientes que estejam em estados mais iniciais, para a região do períneo, especialmente aqueles pacientes que vão fazer bracterapia de próstata,
E para regiões de tecidos moles, né? Algumas atividades musculares, algumas regiões associadas à boca, que entra no quadro de cabeça e pescoço aí. Bem, na bracterapia, a gente já sabe disso, né? A gente não vai falar de aceleração linear, a gente não está falando de atividade em mega eletrovoolt de aceleração linear, a gente está falando de radioisótopo, então a gente está falando de elementos radioativos, né? Que tem uma quantidade muito grande de energia no seu núcleo e vai sofrendo desintegrações nucleares, e essas desintegrações nucleares resultam na emissão de uma determinada radiação. A maior parte dos elementos que a gente usa na bracterapia emite ou radiação gama ou radiação beta, né, que são as principais formas de radiação que a gente vai encontrar no tratamento com bracterapia. Então, vão ser utilizadas várias estruturas, eu coloquei aqui... Professora, vai ter aluno querendo entrar, desculpa atrapalhar. Ah, não, vou ter que atrapalhar mesmo, peraí, já até aqui. Vamos lá. Se tiver alguém tentando entrar, tem que avisar mesmo. Obrigada. Oi, professora. Boa noite, primeiramente. Oi. Consegui acesso à internet agora, professora. Eu estava na rua. Deixa eu te falar, não tá nada na minha tela. Tá escuro mesmo, assim mesmo? Não tá aparecendo nada na sua tela? Para mim, não. Gente, eu estou projetada, na verdade, Rogério. Eu estou projetando aqui o slide. Será que não era bom você sair e voltar de novo? Alguém mais está com esse problema, gente? Alguém mais está com problema da tela? Não, vai ver a conexão dele estabilizando. Tá normal. Acho que, Rogério, acho que se você tentar entrar e sair de novo, talvez te ajude. Tenta de novo, professora, mostrar na tela aí. Senão eu saio e entro de novo. Tá. Opa. Melhorou? Apareceu? Já estou projetando. Tá aparecendo para vocês, gente? Para mim, tá. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Desculpa atrapalhar. Não, imagina, tudo bem. Eu vou esperar você sair e entrar. Vamos esperar, colega. Tem uma outra pessoa tentando entrar. Será que já, Rogério? Só um pouquinho, gente. Vamos só esperar o colega voltar. Acho que o Rogério tá com problema. Eu vou continuar, então. Tá gravando, depois ele vai... Bem, gente, então olha só. Se chegar alguém aí e tiver que autorizar, me avisem, tá bom? Então, e aí a gente vai ver isso, né? Que na bracterapia a gente vai fazer o uso de várias ferramentas, vários acessórios que vão auxiliar ali para a gente conseguir administrar a dose naquela região de proximidade, né? Existem sementes que são utilizadas como de uso permanente, como é o caso daquela semente de iodo que a gente conversou no tratamento de próstata de baixa taxa de dose. Então, aquela semente fica realmente no paciente, não tem como inserir e depois retirar, né? Então, ela decai, até que ela perde a atividade radioativa dela e fica aquele paciente, sim, ali com aquela sementinha de iodo. E as sementes de uso temporário, né? A gente tem o césio, que foi muito utilizado, o cobalto, mas a principal fonte que a gente encontra de uso temporário é a fonte de irídio, que emite radiação gama e radiação beta, essa fonte de irídio é o irídio 192. Então, a bracterapia, além dela ser dividida daquela forma em que a gente divide em relação ao lugar que ela ia aplicar a dose de radiação do paciente, ela também é dividida em relação à quantidade de dose que esse paciente vai receber, né? Então, a bracterapia de baixa taxa de dose... Está tentando entrar, professora. Vou autorizar. E aí, Rogério, conseguiu? Tá aparecendo agora? Perfeito, professora. Obrigado. Beleza.
Então, o que eu estava falando era o seguinte, que além da gente classificar, né, ao local que a gente está irradiando através da bracterapia, se é numa cavidade, se é numa superfície, se é implantado no paciente, a gente divide a bracterapia clinicamente pela forma de tratamento em que o paciente vai receber aquela quantidade de radiação. Então, o paciente ele pode receber uma quantidade de radiação através de um protocolo de baixa taxa de dose, né? Então, no tratamento de baixa taxa de dose, em geral, é aquele tratamento em que se põe aquele implante e aquela semente, né? É uma semente radioativa. Ela emite aí uma quantidade de energia que fica variando entre 40 a 200 centígrados, dependendo do tipo de tratamento que a gente estiver fazendo, dependendo da natureza daquele implante, dependendo da natureza daquela semente. Geralmente, né, esse paciente ele precisa ficar no regime de hospitalização. Então, por exemplo, aquele paciente da próstata, ele fica pelo menos 24 horas internado no hospital, né? Então, esse paciente, ele não fica internado no regime ambulatorial juntamente com outros pacientes numa enfermaria, não é assim, né? Ele precisa ficar isolado. Esse paciente, ele precisa decair toda essa quantidade de energia que ele recebeu, para evitar expor as outras pessoas que estão ao redor dele, dentre elas a equipe, né? Então, a gente vai ver que a bracterapia de baixa taxa de dose, ela vai ter essas limitações, né? Ela vai ter a limitação financeira, porque a sementinha é muito cara, né? Além de ter a limitação financeira, a gente vai ter a limitação ambulatorial, que não dá para fazer no regime do paciente vir e voltar, então o paciente tem que ficar pelo menos 24 horas internado, e isso acaba gerando pequenas limitações do tratamento que fazem com que a gente não tenha a bracterapia de baixa taxa de dose como carro-cheque nos tratamentos que envolvem bracterapia, né? Do contrário, a gente tem a bracterapia de alta dose. Então, a bracterapia HDR, né, que é a bracterapia de alta taxa de dose, ela tem uma variação aí que vai de 40 a 200, a 400 a 200, 2.000 centigrade, né? Esses 2.000 centigrade vai dar mais ou menos 20 gray ali de radiação, o que é muito alto, né? Em geral, essa paciente, por exemplo, vai receber ali, se ela for tratar, por exemplo, câncer de colo uterino, ela vai receber em cada sessão de bracterapia 1,8 centigrade. Então, 1,8 vezes 4 vai dar quanto? Vamos ver aqui quanto é que é a quantidade que ela recebe só na BRAC. O meu computador está bem lerdo hoje. Então, 1,8, tá bom? 1,8 gray vezes 4. Então, 1,8 vezes 4 vai dar 7,2 gray, né? Se a gente for transformar para centigrade, vai dar 720 centigrade. Então, fica dentro dessa faixa da bracterapia de alta taxa de dose, né? Então, vai de 400 a 2.000 centigrade, né? E se a gente for transformar isso, é de 4 a 20 gray. Lembrem dessa relação matemática. E essa fonte de radiação, ela fica alguns minutos ali no interior do paciente para garantir a liberação da dose absorvida ideal, né? Normalmente, a gente utiliza o irídio, como eu falei para vocês, dentro desse microselecton, que é esse equipamento que funciona como se fosse um sistema de emissão da fonte a partir de um sistema altamente robotizado, né? O microselecton é esse equipamento aqui. Então, ele tem todos esses canais de saída em que se conectam esses fios aqui, né? Esses fios são fios condutores. Então, a fonte, ela sai de dentro do microselecton desenrolada, ela caminha por todo ele, e aí ela vai, atravessa todo esse fiozinho até ela chegar no aplicador. Então, esses aplicadores permitem aqui por dentro a passagem da fonte. Então, eles são conectados a... Isso aqui é um aplicador ginecológico, tá bom? Isso aqui, essa entradinha curva, ela vai lá no colo uterino. E a fonte radioativa, ela caminha por ela toda até ela chegar no ponto que ela tem que emitir a quantidade de radiação naquele ponto, naquela região do paciente. Então, algumas pacientes, né, a gente precisa deslocar um pouquinho
a bexiga delas. Então, a gente faz um preenchimento um preenchimento numa sondinha, né? E aí a gente insere essa sondinha na paciente para fazer o deslocamento, né? Fazer com que a bexiga que está aqui em cima, ela se desloque e o colo uterino ele fique numa posição que seja uma posição mais razoável para que a gente não administre tanta radiação nos órgãos como a bexiga, que está muito próxima, né? Existem vários tipos de aplicadores, eu coloquei aqui só alguns aplicadores, tem aplicador em forma de anel duplo, tem forma de anel triplo, mas o mais comum é esse aplicador, que é o aplicador de entrada do colo uterino. Oi. Desculpa interromper, mas tem gente querendo entrar. Pois é, não, tudo bem. Tem que interromper mesmo. Então, muito bem. Aqui a gente tem uma análise de uma imagem radiográfica. Tá bom? Por que eu quis mostrar essa imagem para vocês? Porque vocês lembram que na aula passada eu comentei assim, que a paciente, ela poderia, se ela tivesse um câncer ginecológico, ela poderia fazer um exame de raio-x, aí alguém perguntou assim, mas quanto tempo ela fica? Acho que foi o Rogério que perguntou, mas como é que o raio-x é mais rápido do que a tomografia dela? Por causa disso aqui, ó. Quando essa paciente vai fazer bracterapia, ela tem um tumor ginecológico, ela vai fazer bracterapia, bem aqui tá a sondinha para deslocar a bexiga, e aqui os aplicadores. Então, a gente faz esse exame de raio-x aqui em AP, essa aqui, e aqui um perfilzinho, e pela localização dos aplicadores e pelas referências pélvicas, todos esses pontinhos que estão marcados aqui são pontos de cálculo de dose, entendeu? Então, eu não preciso ficar contornando a bexiga, eu não preciso vir aqui atrás e contornar o reto, verificar a quantos centímetros de distância está disso, se eu tenho que movimentar um pouco a sonda. Por quê? Porque a referência que eu estou vendo, ela é toda bidimensional. Então, acaba que é muito rápido, né? É muito rápido esse planejamento. Eu posso dizer que esse planejamento tem mais segurança de distribuição de dose do que um planejamento com tomografia? O que vocês acham? Eu posso dizer que o planejamento 2D, que é esse planejamento com raio-x, a distribuição de dose é mais segura do que a tomografia? Não, acho que a tomografia é melhor. Não tem como eu dizer que isso aqui é mais seguro, né? Começa que eu não estou vendo direito se a bexiga da mulher é muito grande, se ela é muito pequena, não estou vendo se ela tem alguma alteração anatômica no reto, se porventura ela tem algum outro comprometimento, não estou vendo. O que eu estou vendo é só a localização dos aplicadores, né? E a sondinha retal dela aqui, que tem um fio que absorve radiação. Então, eu estou vendo só as distâncias, não estou conseguindo ver precisamente, né? O que é diferente quando a gente está falando de tomografia ou ressonância. A bracterapia de baixo taxa de dose, ela pode ser feita com esses implantes aqui. Essas sementes são sementes radioativas, né? Essas sementes são administradas numa quantidade grande no paciente. E esse paciente fica com essas sementes irradiando a próstata durante aquelas 24 horas. Aqui a gente tem uma irradiação de um tecido mole. Esse tecido é um tecido muscular braquial, isso aqui é um braço, tá bom? E aqui por dentro, eu não sei por que essa imagem está tão desfocada, mas aqui por dentro estão passando vários fios, tá? Esses fios, eles são fios de emissão de radiação. Então, a fonte passa aqui por esse fio. E aí, esse paciente, ele fica com essas conexões que se ligam na fonte radioativa e vai ficar recebendo essa quantidade de radiação quantas vezes ele precisar para esse determinado tratamento. Aqui a gente tem uma bracterapia de lábio superior, tá bom? Aqui a gente tem um câncer, um acometimento bilateral, se vocês olharem na porção direita e na porção esquerda do lábio, né? Um tumor de boca. Pós-quimioterapia, a gente tem um tumor ainda agressivo e grande, e esse paciente foi submetido à radioterapia externa e à bracterapia, né? Obviamente, na bracterapia provoca queimadura, vocês estão vendo essa área escurecida, uma área necrosada, né? Provoca escurecimento da área, ressecamento da área, né? Para esses pacientes que fazem tratamento de boca, assim, cabeça e pescoço, é muito comum eles relatarem várias
complicações pós-radioterapia, dentre elas um ressecamento muito grande da glândula salivar, né? Esse paciente, ele fica com a boca muito ressecada, e esse quadro é um quadro que a gente chama de xerostomia, né? Quando ele não tem saliva, a boca dele fica super ressecada. Esse ressecamento acaba implicando em outras condições, por exemplo, no desenvolvimento, por exemplo, de fungos, né, na boca, cândida, por exemplo, e aí por conta da perda ali do equilíbrio neutro, né, do pH da saliva. E aí ele vai e faz essa bracterapia com fios, né? Então, isso aqui atravessa o paciente, e aí depois, no último momento, que o paciente já está restabelecido, né? Cicatrizado, fica alguma cicatriz? Fica, né? Com certeza. E ele fica com algumas sequelas, né? Além da xerostomia, que é esse ressecamento que esse paciente pode fazer, a gente vai ver também, por exemplo, os pacientes relatarem que o gosto, né, da comida, às vezes não está mais sentindo o gosto da comida, porque essa sensibilidade do paladar, ela acaba ficando comprometida por conta da emissão da radiação. Então, o paciente ou começa a não sentir mais o gosto da comida, ou, de repente, esse paciente começa a entrar num quadro da comida ter um gosto diferente do que era, né? Então, ele come feijão e acha que o feijão está com um gosto de sopa, ou come arroz e acha que está sem sal, ou acha que não está temperado, por conta da dessensibilização que acaba acontecendo nessa região, né? Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo que mostra como é que funciona uma bracterapia de mama, assim. Esse vídeo é um vídeo bem didático. Tá aparecendo aí para vocês já o vídeo? Sim. Então, aqui tá contando, né, como é que é feito o tratamento. Então, a gente tem aquele tumor, uma parte dele foi retirada, e essa fonte que sai do microcelectum, né, e entra para irradiar aquela área, né, aquele tumor, obviamente, inicial, mas aquela área toda que a paciente teve aquele câncer de mama, né? O sistema de planejamento dessa área em que isso vai acontecer acontece na sala de planejamento, onde a gente tem olha só, foram 4 fios que passaram, ou 4 não, 7. 4, 5, 6, 7. 7 fios que passaram lá naquela paciente. Então, a gente vai contornar os volumes principais que vão receber essa quantidade de radiação e os volumes secundários ali do tecido, né? Então, nesse tecido, essa parte branquinha é uma parte fibrótica, essa parte aqui é uma parte de mais gordura. Existem outras áreas que eu preciso preservar, né? Todo esse tecido aqui é tecido de região da mama daquela minha paciente. E aí eu preciso preservar, por exemplo, o pulmãozinho da paciente, preciso preservar a área cardíaca da paciente. Então... Professor. Oi. Desculpa incomodar, mas tem gente querendo entrar de novo. Opa! Tudo bem. Eu vou colocar o vídeo de novo, gente. Se chegar alguém, me avisem aí. Então, esse vídeo fala disso, né? Quero mostrar aqui, no final, como é que isso fica alocado, tá bom? Então, a gente tem a nossa paciente, né? Em que foram passados aqueles fios nela. Essa paciente, ela está com esses fios, e esses fios são conectados à saída do fio guia do microcelectum. Então, isso é um procedimento cirúrgico em que são implantados, né, esses fios. Então, o microcelectum, a fonte sai em cada uma dessas e atravessa a mama da paciente. Então, isso aqui é um sistema de posicionamento que a gente tem da saída da fonte. Então, se ela sai na posição 1, se ela sai na posição 2, na 3, na 4. Nesse caso aqui, ela está na posição 7, indo para a posição 8, né? Então, ela vai mudando de posição para que ela entre em cada um daqueles fios de formas diferentes. Então, isso vai acontecendo e é uma boa estratégia, né, para o
para o tratamento do câncer, né? Isso acontece rapidamente, então essa paciente fica 12 minutos, 13 minutos, e aí depois esses fios são retirados dessa paciente e a paciente segue vida normal, vida naturalmente. Tá? Um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui é esse vídeo de bracterapia de tumor ginecológico. Então, ele fala que, inicialmente, né, do comportamento das células cancerígenas, então, células que perderam o controle do seu crescimento, né, o câncer, ele é uma doença genética, então houve uma alteração no DNA, houve uma mutação no DNA, e esse dano, né, no DNA resulta nessas células que são células cancerígenas, né? A gente vai ver isso, a gente vai ver que essas áreas, né, que estão escurecidas aqui, que são áreas que sofreram o dano no DNA, elas podem ser recuperadas, né, através de mecanismos de reparo enzimático, ou elas podem se transformar nisso aí, né? Células mutagênicas, células cancerígenas que simplesmente começam a se desenvolver desesperadamente e acometer uma determinada região. Então, são células incompatíveis com o resto do tecido. Né? O tratamento da bracterapia pode ser feito na mama, eventualmente em algumas pacientes. Esse pode acontecer no esôfago, como é o caso da intraluminária. A gente vai ver que alguns casos, alguns pacientes tratam os ductos biliares com bracterapia e, especialmente, né, o sistema reprodutor ali, a região do cévix, da vagina, do colo uterino, o útero em si, podem ser muito bem tratados na radioterapia, e o que a gente já conhece classicamente, a próstata e o reto também podem ser tratados na bracterapia, né? Tumores de cavidade oral, como eu mostrei para vocês, também podem ser tratados de uma boa forma na bracterapia, em alguns casos, tumores pulmonares, né? Então, a gente tem a bracterapia implantada com esses pellets radioativos, que são essas sementes radioativas. Essas sementes, elas são implantadas, a gente já conversou, né? Elas são implantadas lá na próstata do paciente. E a bracterapia destrói as células tumorais através da quebra, né? Da ponte de hidrogênio do tumor, seja diretamente ou seja indiretamente. Então, esse tumor ele entra num quadro de morte, ressecamento, por conta do depósito da radiação ionizante. Existe bracterapia de alta taxa de dose, em que pode ser feita, por exemplo, para atividade brônquica de alguns pacientes. Então, tumores no pulmão, por exemplo, a gente tem a passagem daquela sondinha em que essa semente radioativa ela vai ser administrada, né, durante algum tempo ali na proximidade daquele tumor, né? Na bracterapia de baixa taxa de dose, a gente sabe que esse implante é um implante permanente, né? Ele fica lá no nosso paciente até ele decair e se transformar numa forma mais estável, né? Resseca o tumor, porém também acaba a atividade da fonte radioativa. Normalmente, a bracterapia ela é utilizada associada à radioterapia externa. Então, a gente vai ver que uma parte só desses pacientes da bracterapia é que vão fazer radioterapia externa. Na bracterapia, a gente tem uma dose maior, porque a gente vai ter mais precisão daquela área, né? Um período de tempo mais curto e, consequentemente, menos exposição do tecido normal, quando a gente compara com outras modalidades. Tá bom? Ô, professora. Oi. Em relação às sementes radioativas, elas perdendo a função delas, e mesmo elas não sendo mais radioativas, né? Mesmo elas decaindo, você quer dizer? Sim, o corpo pode
sofrer uma rejeição futura ou não? Difícil. Não, é muito difícil, porque elas são de material, assim, muito bem aceito pelo sistema biológico. Muito difícil que tenha uma rejeição. Eu particularmente, não conheço nenhum caso de rejeição. Assim, reação imunológica, você diz, tipo uma alergia, né? Sim, exatamente. Não, eu não conheço nenhum caso. Elas são bem tolerantes. O sistema biológico é bem tolerante às sementes radioativas. Entendido. Obrigado. Bem, então, dessa forma, a gente termina a nossa parte do conteúdo. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de vocês. A prova de vocês tem 13 questões. São 13 questões. 12 valem 75 pontos. E uma, que é a questão mais difícil, ela vale 100 pontos, né? A prova, ela é toda objetiva. E a gente vai ver que nessa prova a gente vai tratar de aspectos de radiobiologia, então vai ter caso clínico. E aí, aquele clássico, né? Um paciente, fulano de tal, foi fazer radioterapia para tratar tal lesão, né? Observe a imagem referente ao efeito biológico. E aí, de repente, uma imagem da radiólise da água. E aí, nessa opção, eu estou falando sobre efeito direto? Estou falando sobre efeito indireto? De repente, uma outra questão falando sobre o comportamento da célula tumoral. Então, a gente vai ver que uma célula tumoral ela tem um comportamento de reprodução descontrolada. Qual alternativa melhor corresponde à sensibilidade radiológica da célula tumoral? Então, a célula tumoral, ela é mais radioresistente? Ela é mais radiosensível, né? Essas condições que a gente discutiu, elas precisam ser lembradas por vocês, né? Então, a célula tumoral, ela é muito sensível ao feixe de radiação, porque ela está em alta atividade mitótica. Então, como a taxa reprodutiva dela é bem alta, isso faz com que ela tenha uma sensibilidade radiológica maior, né? E aí, de repente, pode ser perguntado isso, né? Pode ser também perguntado, sobre as divisões do tratamento da radioterapia. Então, IMRT faz parte da braquiterapia ou faz parte da teleterapia? Braquiterapia de baixa taxa de dose, a variação de dose é de 400 a 2.000 centigraus, será? Não, né? Isso é alta taxa de dose. Sobre os tratamentos que envolvem dose absorvida, né? O que é o conceito de dose absorvida? Por que a gente se preocupa muito com a dose absorvida no setor de radioterapia? A gente se preocupa mais com a dose absorvida do paciente, ela é a dose mais importante, porque quando a gente está falando de dose absorvida, a gente está falando da quantidade de radiação que interage com o órgão diretamente que está recebendo aquele feixe, né? Então, a gente está falando de uma quantidade de radiação que interage com o peso daquele órgão. Se é um câncer no cérebro, estou me referindo, no câncer na cabeça, estou me referindo ao cérebro. Se é um câncer hepático, estou me referindo ao peso do fígado. Se é um câncer mamário, ao peso daquela mama da paciente, né? A dose absorvida ela é medida em qual unidade? Observe essa transformação da dose de Gray para centigrade, né? Qual que é a relação? Um equipamento de aceleração linear que atue com 6 megaelectrovolt. Significa que ele tem a capacidade de acelerar quantos elétrons na corrente, né? Lembram disso? Para gerar um feixe de raio-x de megaelectrovoltagem, né? Isso está totalmente associado à quantidade de elétrons que estão passando naquela corrente. Então, se eu estou falando de 6 megaelectrovolts, estou falando de 6 milhões de elétrons na corrente. Então, a prova de vocês, ela está bem elaborada nesse sentido. Ela não está uma prova difícil. Eu não acho que ela está uma prova difícil. Eu acho que ela está uma prova longa. Eu acho que ela é uma prova bem longa. Por isso, vocês têm que fazer calmamente, marcar a opção correta. A prova de vocês vai estar liberada a partir das 19 horas e vai ficar até as 22 horas. De repente, não consegui entrar, estou no trabalho, tudo bem, não tem problema. Eu posso deixar até as 23 horas,
porque de repente ficou com problema, não conseguiu abrir o link, ou está com problema na internet, e aí até chegar em casa consegue fazer isso. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre a prova? Alguma coisa que eu possa esclarecer agora? Porque esse é o nosso último encontro antes da primeira avaliação, né, bebês? Não é nem dúvida, é um pouco de receio. A prova foi formulada por você, professora? Sim, a prova foi formulada por mim. Então, o que a gente vai ver na prova foram os assuntos que a gente não entendi. Perguntei se a prova foi formulada por você e, sei lá, vai ser meio difícil da gente fazer essa prova aí. Ela vai estar disponível desde as 19 até as 22? Isso, vou deixar até as 23. A prova foi elaborada por mim, sim, e o conteúdo são as coisas que a gente discutiu nas aulas. Ainda mais que a internet é assim, né? Porque a minha internet está zoada. Então, por isso que eu sugiro que vocês tentem fazer, se vocês tiverem essa opção, tentem fazer pelo computador, porque talvez no computador fique mais fácil. Ver, né? Vai ter imagem na prova de vocês, vai ter gráfico do índice terapêutico, né? Aquele gráfico referente às doses. Então, qual que é a sensibilidade do tumor, qual que é a sensibilidade do tecido saudável. Todas as nossas aulas já estão postadas no YouTube. Eu não sei se vocês já receberam, já mandei, já estão todas, só essa de hoje que não está, porque está sendo gravada ainda. Mas todas as nossas aulas já estão no YouTube, assistam às aulas. Se quem tiver a oportunidade de assistir no fim de semana, assista no fim de semana. Quem tiver a oportunidade de ver a aula do meu canal no YouTube, as aulas sobre os outros assuntos que acabaram não entrando na nossa matéria, assistam também, porque é uma informação válida, vale muito a pena também. Professora, Alguma dúvida, gente? Mas como é que eu posso ajudar vocês para a prova? Quantas horas de prova? Ou ela vai ficar livre até o horário que você determinou? Das 19 às 23? Às 23, de 19 às 23. Ah, ok. Acho que dá tempo. Acho que dá. Dá tempo pra gente tirar uma nota. Fazer 13 questões, acho que dá, sim. Dá bastante tempo. Com a internet bom. Primeiro leiam a prova. Não comecem resolvendo logo, porque tem aquilo. Você manda e fica considerada aquela primeira resposta. Então, primeiro leiam a prova, escrevam as anotações de vocês no papel, vão tirando as dúvidas de vocês, resolvendo, e aí vocês marquem as opções da prova. A partir de hoje, a gente pode ter mais alguma comunicação com vocês sobre dúvidas de provas? Não entendi. Assim, a partir de hoje, você já passou a matéria da prova. Qualquer dúvida pode te chamar? Pode, me manda um e-mail. Claro, pode. Manda um e-mail. Fiquei com dúvida disso aqui, professora. Por exemplo, o caso clínico que vocês resolveram, deem uma olhada no caso, porque a estrutura, né, do caso é sempre muito semelhante. O paciente foi para o ginecologista, o paciente foi no clínico médico, o paciente foi na mágica, o paciente foi no neurologista, fez um exame de imagem e aí descobriu que estava com câncer. Estava com dor, estava com esquecimento, estava fazendo convulsão, estava sentindo a cabeça apertar, né, pressão, e aí foi fazer o exame e descobriu que estava com câncer. Dei uma olhada nessa logística do caso, né? Realmente, né? Ninguém vai para uma situação de emergência, né? Não, normalmente é um quadro mais investigativo. Acontece, né? Acontece da pessoa simplesmente ir fazer um exame e descobrir. Eu conheço uma história, olha só, de uma paciente que ela foi fazer uma faxina em casa e ela deu uma fisgada na coluna quando ela foi fazer essa faxina. E aí pediram uma ressonância dela de coluna, né? E essa ressonância fez uma varredura até a altura do glúteo, assim, mais ou menos. E aí descobriram, por acaso,
uma massa diferente no músculo dela, do glúteo. E era um sarcoma inicial, bem pequeno, mas era um câncer. E aí, bem pequeno, ainda muito inicial, e aí ela foi, né? Provavelmente vai sobreviver, provavelmente não vai manifestar de novo, porque ainda é muito inicial, a paciente era jovem. Mas imagina, se espera aí 5, 6 anos para começar a surgir o sintoma, né? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Professora, Oi. sua prova vai ser todas objetiva? Tudo objetiva. Todas são objetivas. Mais alguma outra coisa, gente? Não, sem dúvidas. Eu, sem dúvidas. Tá de boa? Quem mais, gente? Ninguém mais tá com dúvida? De boa não tá, mas sem dúvidas, né? Assim que eu gosto. De boa não tá. Tem que ser sincero, né? Então, gente, olha, eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Não se preocupem, a prova não tá muito difícil, não tá monstruosa. Nossa, meu Deus, que dificuldade. Nunca vou conseguir resolver essa prova. Todo mundo tem competência para fazer e estudem para a prova, tá bom? Estudem para a prova, tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Por hoje eu não tenho mais o que conversar. A gente finalizou a nossa primeira parte do conteúdo. Tá bom? Beleza. Então tá bom, é isso, gente. Boa noite. Ok, então. Deixa eu só tirar uma dúvida.